Depois de termos estudado os conceitos de LAN, os conceitos que envolvem os computadores conectados em uma pequena região, e em seguida as várias LANs conectadas, quais conceitos formam, nós vamos estudar agora um conceito relativamente novo em concurso, que são os conceitos de WLAN. Ou seja, da própria definição, WLAN, ou seja, Wireless LAN, nos reporta a entender que é uma rede LAN, uma rede local, sem fio, uma rede sem fio de pequeno alcance. Vejamos quais são os principais padrões de rede sem fio de pequeno alcance. O primeiro deles, o mais usado, conhecido bastante por nós, é o infravermelho, cujo alcance é de 4 metros. O infravermelho ele é muito usado para a comunicação entre periférico e computador. Um exemplo muito comum é mouse sem fio, e impressora. A comunicação em infravermelho ela é curta e ela não atinge proporções muito grandes. Portanto, é muito mais usada para os periféricos, teclado, mouse. Agora nós temos também uma comunicação nova, um padrão, uma tecnologia nova, que é o Bluetooth, de alcance 10 metros. O Bluetooth também se expande, porque agora ele permite a comunicação direta entre computador e computador. Utilizando o Bluetooth, você pode ligar diretamente um micro a outro. Você pode ligar um micro a um modem de acesso à internet, portanto você pode acessar a internet usando o Bluetooth. E assim vai. Agora, uma tecnologia muito usada é o Wi-Fi, cujo alcance chega a 350 metros. A aplicação do Wi-Fi, ela já não é de computador para computador de modo direto, e sim passando por um ponto de acesso. Então o Wi-Fi ele liga computador a computador, periférico computador, mas tudo isso passando pelo que nós chamamos de ponto de acesso. Vejamos algumas aplicações práticas sobre os 3 padrões. Exemplo, o infravermelho é a comunicação que se dá de computador periférico, mais comum. Já o Bluetooth é a comunicação que se dá de computador a computador de modo direto. Um computador transmite diretamente para outro, vejamos. Agora, o Wi-Fi, a comunicação se dá através do que nós chamamos de ponto de acesso, ou access point. A comunicação ela vai do computador para o ponto de acesso, do ponto de acesso para o computador, do computador para o ponto de acesso, do ponto de acesso para o computador. Então são exemplos de comunicação. Só que a comunicação Wi-Fi, ela é hoje a mais usada, a mais falada, a presente nos aeroportos, nos grandes hotéis. Portanto, vamos dar uma estudada melhor no padrão Wi-Fi. Para a comunicação Wi-Fi, um instituto chamado de I3E criou uma norma, uma regra para a comunicação Wi-Fi. E as normas e regras na informática nós chamamos de protocolo. Qual é o nome da regra criada pelo instituto chamado de I3E, criada para a comunicação Wi-Fi? O nome dela é 802.11. Vejamos que a primeira regra criada pelo Instituto I3E para a comunicação Wi-Fi, o primeiro padrão gerado foi o I3E 802.11b. Quais são as especificações técnicas? Uma taxa de transmissão de dados de 11 megabits por segundo e uma frequência de transmissão de dados de 2,4 GHz. Como no padrão americano 2,4 GHz não é uma frequência aberta, é uma frequência do exército americano, foi criada para os Estados Unidos da América a comunicação, ou o padrão 802.11a, que tem uma frequência de transmissão de 5 GHz, já uma taxa de transmissão bem maior, 54 megabits por segundo de taxa. Surgiu então, com o passar do tempo, a evolução do padrão I3E 802.11b, que foi o 802.11g. O 802.11g veio com uma taxa de transmissão de dados de 54 megabits por segundo e uma frequência de 2,4 GHz. Portanto, no Brasil, nós utilizamos o 802.11b e o G, que são padrões de comunicação Wi-Fi. É necessário que você, usuário, estudante, saiba pelo menos que 802.11b ou G tem a ver com rede sem fio de curto alcance, no caso o Wi-Fi. É necessário também que você saiba que
Infravermelho, Wi-Fi, Bluetooth, tem a ver com rede sem fio de curto alcance, ok?